todo vício é uma tentativa desesperada de escapar da dor de não ser quem se é. Sim, eu vou repetir, gente, isso é muito importante. Se você vive com um vício, se você tem um vício, ou convive com alguém que passa por isso, escute com o coração aberto. O vício é uma tentativa desesperada de escapar da dor de não ser quem se é. E na primeira parte do nosso programa, nós falamos sobre os excessos da vida e de como todo excesso é uma tentativa de suprir uma falta. Então, por trás de cada exagero, há uma ausência, há uma dor não elaborada, há uma necessidade que não foi atendida. E se você perdeu a primeira parte do programa, depois dá uma corridinha lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/BIM91, BIM de Maria 91, tudo junto, que esse programa e muitos outros você vai encontrar lá no nosso canal, tá bom? E agora, querido ouvinte, a gente vai entrar em um tema bastante delicado, tá? Mas que está muito presente na vida nossa cotidiana, né, do dia a dia e de muita gente, né, que são os vícios, Que está né? ligado também com a primeira parte do que nós já Também, falamos, né? também. Então, você já se perguntou por que algumas pessoas comem compulsivamente, fumam, bebem, outras não conseguem ficar longe das redes sociais, sem nem perceber isso, né? Acabam fazendo isso, né? Até né, tem aquelas pessoas que vivem comprando, né, compulsivamente e comprando até coisas que não estão precisando, né? Por que será que certos comportamentos continuam acontecendo, mesmo quando a pessoa sabe que está fazendo isso e isso está machucando ela? E aí até pior, né? Ela sabe que ela está inclusive machucando as pessoas que ela mais ama. Você já parou para pensar que por trás de todo vício pode existir uma alma machucada, uma alma ferida, uma dor mal resolvida, ou talvez até um silêncio tão profundo que a pessoa não sabe como lidar com isso? Então vamos conversar um pouquinho agora sobre os vícios, mas vamos falar disso de uma forma diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, né, por aí no dia a dia. Vamos falar disso com mais profundidade, vamos para além do julgamento, além da superfície. Vamos buscar entender o que esse comportamento está tentando expressar, porque, veja, nenhum vício nasce à toa, sabe? Ele se instala como uma maneira de sobreviver. Né? É uma doença, gente. É um mecanismo psíquico, emocional e energético que está pedindo ajuda. É uma tentativa de anestesiar aquilo que está doendo pra caramba, né, Eliane? É isso mesmo. Porque, e ouça bem isso, tá, gente? Todo vício é uma tentativa desesperada de escapar da dor de não ser quem se é. Sim, eu vou repetir, gente, isso é muito importante. Se você vive com um vício, se você tem um vício, ou convive com alguém que passa por isso, escute com o coração aberto. O vício é uma tentativa desesperada de escapar da dor de não ser quem se é. E o que a psicanálise fala, né, tem a dizer sobre isso, Eliane? Bom, a psicanálise, né, a gente fala de desenvolvimentos da fase da criança. Então, a fase oral é a primeira etapa do desenvolvimento psicossexual da criança. E a fase oral, gente, ela vai compreender ali entre, né, desde que a criança nasce até os 2 anos de idade. E é nesse período que o bebê começa a interagir com o mundo. Ele experimenta o mundo pela primeira vez pela boca. Por isso que a gente fala que é oral. E o seio materno é esse primeiro contato. Então, a sucção, né? A sucção do seio da mãe. Então, a amamentação, o consolo, o alimento e o vínculo afetivo se concentram nesse ato, né? Nessa primeira fase. Por conta disso, gente, a boca é o primeiro ponto de contato com o prazer, com o consolo, com o sentimento de acolhimento e também de ausência. Ou seja, se o bebê passa por privações nesse período, né, seja por um desmame precoce, por uma rejeição afetiva, por uma separação da mãe, a ausência daquele contato acolhedor, isso pode gerar uma fixação oral. E o que isso significa? Significa que a psique da pessoa, ela permanece inconscientemente presa, gente, mesmo, né, na fase adulta, a essa fase, na fase oral. Como se ela buscasse, na vida adulta, entre aspas, sugar o que lhe faltou na fase oral.
É muito louco tudo isso, mas é assim que funciona. E é aqui que entra o cigarro, né? Isso, com certeza. Então, o ato de fumar, levar o cigarro à boca, inalar, sentir o calor e o falso preenchimento momentâneo, simbolicamente, é uma atitude inconsciente de resgatar a mesma experiência oral do bebê que busca o seio da mãe, o seio materno. Então, logo, para além das questões químicas presentes no cigarro, né, para a mente, o cigarro passa a ser um objeto substituto da mãe. Passa a ser um substituto do amor que não foi recebido, do consolo que faltou, da palavra que não veio, e por isso se torna um vício. Por quê? Fumar passa a ser uma tentativa inconsciente de preencher um vazio emocional primitivo que não foi muito bem elaborado. Então, uma dica para você que fuma, para trazer consciência, né? Trazer aquilo que está escondido aí no teu inconsciente, é fazer pergunta, gente. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer: o que está sendo calado através da fumaça? Quem eu chamo ou evito cada vez que eu levo o cigarro à boca? Estou tentando nutrir o quê? Ou, gente, a quem? O que me falta que só o cigarro me dá? Olha só, são perguntas reflexivas, né? Será que é silêncio? Será que é pausa, alívio, companhia? Tem gente que busca cigarro como companhia. Então, procure fazer essas reflexões e busque em você essas respostas sem precisar, né, da nicotina. E do ponto de vista espiritual, o cigarro também atua como uma âncora vibracional, né? A fumaça densa, o vício, a dependência e o descontrole, eles criam campos de baixa vibração que facilitam a aproximação de consciências obsessivas, espíritos desencarnados que compartilham o mesmo padrão de carência e de vício. Percebem como a questão química aqui ela é muito relativa? Porque, veja, para o desencarnado a química não influencia mais. No entanto, ele está presente e influenciando diretamente o viciado, que está encarnado ainda. Então, o vício se transforma como um elo energético com o passado emocional não curado e com presenças espirituais que reforçam essa prisão que a pessoa se encontra. E, Eliane, qual o caminho para curar esse vício do tabagismo, então? Bom, existem vários caminhos, né? Porém, em todos eles, a cura começa no reconhecimento de que o cigarro não é inimigo, gente. Ele é o sintoma. Então, quem fuma tem um sintoma, isso é fato. Então, a pessoa não fuma só porque ela tem vontade ou porque é prazeroso. Existe no ato de fumar algo que vai além do racional, né? E o movimento de transformação, qual que é? É resgatar com honestidade a história da sua própria infância. É trabalhar o vínculo com o materno, com a mãe, né? Com a mãe real, simbólico interior. A mãe real, gente, é a mãe que te gerou, né? Ou te criou na prática. Pode ser sua mãe biológica ou uma mãe adotiva. A mãe simbólica é aquela que é a quem ocupou o papel materno na sua vida. Pode ser uma avó, uma cuidadora, uma professora, uma freira, né? E tantas outras. E a mãe interna é aquela parte de você que aprendeu a cuidar de si mesma ou de se julgar. É a sua voz interna que consola ou critica. E detalhe importante, gente, essa mãe interna, ela se forma a partir das suas experiências com as mães externas. E o movimento de transformação para um viciado em fumo é também reconhecer a falta, gente, mas sem culpa, né? E reprogramar a sua relação com o prazer, com a nutrição e a autorresponsabilidade. E espiritualmente, buscar uma limpeza energética por meio de oração, por meio de um passe espiritual, de terapia também, né, de amparo, ou seja, sair da solidão da dor e entrar nesse campo de luz, né? Mas tem um outro probleminha aí também, né, quando a gente fala de vício, o álcool, né? Esse é, no meu modo de entender, o maior vilão de todos, tá? E por quê? Porque o consumo do álcool, ele é estimulado pela cultura tanto oriental quanto ocidental. O consumo do álcool é socialmente aceito. E, em grande medida, ele é até estimulado, né? Ele está presente em todos os eventos sociais, ele está presente nas casas das pessoas. Ele tem meio que uma permissão, né, para É.
para estar no meio da É gente, né? verdade. Essa socialização do álcool é muito preocupante, né? E o alcoolismo é a representação da fuga de uma culpa inconsciente ou de um desejo de anestesiar aquilo que não se consegue nomear. É, na maioria das vezes, uma fuga desesperada, gente. É uma fuga desesperada da gente mesmo, né? O vício em álcool, na maioria dos casos, é uma tentativa inconsciente de anestesiar a dor psíquica. Não é apenas uma forma, gente, de escapar da realidade, mas sim um afastamento do próprio eu. A pessoa que recorre, né, constantemente ao álcool, ela costuma carregar uma história marcada por muitos traumas infantis, por situações de abandono muito sérias, né, por carências emocionais profundas, como uma vergonha muito grande, uma culpa muito grande, né? Uma sensação de não pertencimento. E quando essas emoções não são nomeadas e nem acolhidas, elas se acumulam como uma espécie de lixo energético e emocional dentro do inconsciente. E como o ego não consegue sustentar tanto sofrimento sem entrar em colapso, a pessoa busca saídas, né? E o álcool aparece como uma substância que entorpece momentaneamente a consciência da dor e tá ali, né? Tá disponível, tá fácil, você pega em qualquer lugar. Exatamente. A teoria psicanalítica diz que o eu real é constantemente ameaçado, gente, pelo superego, que é aquela instância, né, acusadora, aquela instância da mente acusadora, aquela parte do psiquismo humano que está sempre te criticando, alimentado, né, pela dor do passado que não foi ressignificada. E o álcool, nesse sentido, ele funciona como um amortecedor ali simbólico entre, né, a pessoa e a sua verdade mais profunda. Ele embriaga, mas também silencia. Ele silencia as vozes internas, gente, que gritam por mudança, por um olhar amoroso, por transformação. Freud já nos alertava sobre isso. Quando a dor não se torna consciente, ela se transforma em destino, ou seja, a dor se repete e se concretiza na sua vida. E no caso do alcoolismo, esse destino geralmente inclui rompimentos familiares, ruína financeira, doenças físicas, assédio espiritual, além de uma solidão crescente. Então, sob o olhar espiritualista, o vício em álcool fragiliza o campo vibratório da pessoa e abre brechas para influências espirituais obsessivas. Espíritos ligados a vícios ou com vínculos densos de sofrimento muitas vezes se aproximam e reforçam os padrões de autossabotagem, intensificando esse ciclo da dependência. E isso, gente, não é castigo, mas consequência natural de um campo energético que está desalinhado. O que na linguagem espiritual chamamos de sintonia vibracional. Ou seja, o que está doente em nós atrai o que vibra, gente, na mesma frequência. Então, o movimento de cura exige coragem, né? Exige amor. A pessoa viciada no álcool, ela precisa reconhecer a sua dor sem julgamento, sem se culpar e buscar, claro, ajuda terapêutica que pode ser, né? A psicanálise é excelente porque vai trabalhar esse inconsciente. Buscar ajuda em grupos de apoio, assistentes espirituais, elas são fundamentais, gente. E principalmente reconectar-se com a sua essência divina. E isso você resgata passando, né? Como você se reconecta com a sua essência? Passando por essa limpeza energética que acontece nos tratamentos espirituais intensos, como, por exemplo, a própria apometria. E o álcool não é o problema central, tá? Ele é só o sintoma visível de uma alma que perdeu o rumo de si mesma. Por isso o tratamento precisa ser profundo, gente. Falar sobre a infância, compreender os vazios, perdoar o que foi, abrir espaço para o novo. E para ajudar nesse processo, uma pergunta que pode te trazer uma consciência maior é a seguinte: se você não precisasse mais se esconder de si mesmo, o que você faria com a sua vida? Gente, essa pergunta, ela não exige resposta imediata, tá? Mas ela pode iniciar um caminho de volta, um caminho de reflexão para dentro. E é dentro que a cura sempre começa, né? Pois é, e o vício da maconha, hein? A maconha tá na moda, né? A maconha é um falso sossego para uma alma em turbilhão. E o que significa isso? Significa que o uso constante da maconha pode ter a ver com o desejo de suspender a dor da realidade. Em muitos casos, a pessoa se sente desconectada do mundo, sobrecarregada por exigências, ou vive em conflito com a sua própria sensibilidade. Então, a maconha ela vai lá e, entre aspas, abafa essa angústia e a hiperatividade mental que ela carrega. Mas também vai distanciar a pessoa
da sua elaboração psíquica. A pessoa para de sentir com profundidade e isso congela o crescimento emocional e espiritual dessa pessoa, o que é mais grave, hein? É. Embora a maconha pode ser considerada como um valor espiritual ou sagrado, né, que ela pode ajudar em alguns processos de expansão de consciência, o uso constante dela, gente, sem critério e sem discernimento, pode ter o efeito oposto. Ela pode atrapalhar muito a percepção espiritual verdadeira. Então, a alma que busca expansão de consciência, ela precisa também de integração com a matéria, né? Com a responsabilidade e com o aqui e agora. Então, nós não estaríamos encarnados. A maconha usada como fuga ou dependência dissocia, né? Ela te afasta da dimensão material. E pensa bem, gente, se fosse para a gente ficar somente em outras dimensões, por que a gente estaria encarnado na dimensão material? Exato. Né? Então, a maconha, no final das contas, te afasta desse despertar espiritual. O autoconhecimento e desenvolver práticas que tragam essa verdadeira expansão de consciência, gente, é fundamental para reconectar o seu eu inferior com o seu eu superior. Cultivar, então, a sobriedade como coragem de sentir a vida como ela é. Né? Portanto, a pergunta que você pode fazer também é a seguinte: o que eu estou tentando silenciar, relaxar ou suspender quando eu recorro à maconha? Pergunta bem interessante, né? Gente, esses são apenas alguns, né, vícios. A gente estava até falando aqui na live. Porém, né, a lista é enorme, né? Nós vamos falar deles talvez em outra oportunidade, porque veja, tem tantos, né? A gente pode ficar, acho que um ano falando de vícios aqui. Uhum. Né? Tem os vícios alimentares, né, que é quando o corpo grita a fome da alma. Tem o vício em compras, né, que a gente falou, compras e consumo. Tem o vício em relações tóxicas ou afetivas, que é a ilusão de existir através do outro. Tem um que é bem dos nossos dias aqui, que não existia no passado, que é o vício em performance, né, em produtividade ou aparência também, né, Preocupação com a imagem, né? que tá relacionado com uma dor desse ser invisível, né, que está ali. Tem pessoas que têm o vício de julgar, por exemplo, de Uhum. fofoca, enfim, tem muito tipo de vício, Dá para né? acreditar, gente? Tem vício de fofoca. A pessoa é viciada em fofoca. É isso mesmo. E, gente, todos os vícios, independente de quais sejam, né? Todos eles não são apenas hábitos ou padrões mentais, né? Eles afetam diretamente o campo vibracional da alma. Então, quando o indivíduo se entrega a qualquer vício de forma compulsiva, a sua aura se fragiliza. O campo energético dessa pessoa se rompe e permite brechas por onde se aproximam consciências espirituais em desequilíbrio, né? Então, são os famosos obsessores, né? Ou os irmãos carentes, espíritos vampirizadores também. São formas, pensamento, doentias que se alimentam daquela frequência, que se aproximam daquele que tem o vício. Então, o vício, gente, deixa de ser apenas um comportamento humano e passa a ser também um contrato energético. Olha só, um contrato energético. É como se inconscientemente o espírito dissesse: eu aceito essa dor como parte de mim. E a espiritualidade nos ensina que não há permissão, há ligação. Então, por isso, muitos viciados se sentem tomados por uma força muito grande, como se não tivesse mais escolha. E de fato, gente, pessoas com vícios muito intensos, principalmente álcool, maconha e outras drogas, eles não têm esse controle. Eles se sentem dominados por algo maior. E enquanto não houver, né, acesso à verdadeira consciência, essa força domina a pessoa. A alma, gente, ela sabe que ela não nasceu para viver aprisionada. Mas quando ela se distancia da sua verdade, da sua essência, ela adoece e busca no externo uma compensação que jamais satisfaz, né? E o vício é isso, é uma tentativa desorganizada da alma de preencher aquilo que só o espírito pode nutrir. É preciso compreender então que o verdadeiro antídoto não está no controle rígido ou na punição, mas no acolhimento da dor que originou esse comportamento. O despertar começa quando a pessoa viciada pergunta: o que estou tentando preencher com isso, com esse vício? E ainda, gente, mais profundamente, qual parte de mim está morrendo e eu estou tentando manter viva artificialmente por meio de um vício? Essa é boa, hein? Repete pra gente, Eliane. Atenção, pessoal. Presta atenção nessa pergunta. Qual parte de mim está morrendo e eu estou tentando manter viva artificialmente através do vício? Gente,
A cura começa quando damos voz à dor que nunca foi escutada. Sair de um vício, gente, não é só largar uma substância, é reconstruir uma identidade, é reaprender a se amar, a se nutrir, a se proteger. Então não adianta a pessoa falar assim, é só querer parar, porque você não para com o vício. Não é tão fácil, gente. Na prática, isso exige um tripé, vamos dizer assim, né? Ele precisa de apoio terapêutico, né, como a psicanálise ou outras abordagens que sejam profundas de acesso ao inconsciente. Ela precisa de apoio espiritual, né, como preces, como passes, como trabalhos de desobsessão, tratamento apométrico também é muito legal. E ela precisa de práticas de reconexão com o evangelho, né? O apoio social também é importante. Grupos de partilha, como Alcoólicos Anônimos ou outros espaços acolhedores similares. Então, gente, a libertação ela não acontece de um dia para o outro, mas ela começa quando você escolhe se voltar para si mesmo. A pergunta-chave que liberta aqui é a seguinte: se eu fosse me amar de verdade, o que eu faria para mim hoje? Cada vício é um pedido de socorro da alma. E quanto mais você escutar esse pedido com amor, mais você abrirá espaços para a cura. Se você está passando por isso, gente, saiba que não estamos aqui para julgar ninguém, mas para lembrar que você não está sozinho. Existe uma luz dentro de você esperando para ser acesa. Você é mais do que seu comportamento, mais do que sua dor, mais do que a sua história. Gente, todos nós somos mais do que a nossa história. E se você chegou até aqui, talvez esteja na hora de dar um passo em direção à sua liberdade. Porque viver, gente, sem amarras, com consciência, é o que a sua alma veio experienciar. Então, que essa reflexão toque, né, no seu coração e o inspire a se reconectar com a sua essência divina. Porque, como disse Jesus no Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, qualquer cura começa com a busca dessa verdade que está aí dentro de você. É isso aí, né? Muita coisa hoje, muito legal estar aqui hoje de manhã nessa rádio maravilhosa que a gente ama de paixão. É Então, mesmo. mas amanhã a gente está de volta, gente. Amanhã, no nosso horário convencional, às 12h30, né? Meio-dia e 30, a gente está aqui de novo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você ficou com vontade de mais um pouquinho, acompanhe o nosso programa também todo sábado, meio-dia e 30. E começa a seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. E o conteúdo desse programa e de todos os nossos demais programas estão todos lá no nosso canal no YouTube. Procura lá, youtube.com/BIM91, BIM91, tudo junto. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos, né? Compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar, também pode ser uma contribuição. E se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise sistêmica, em hipnoterapia, em constelação familiar, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. O contato da Eliane no WhatsApp é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Gente, até amanhã, meio-dia e 30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo dia. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos um lindo e abençoado final de semana.